Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, 1 Timóteo 5, 8. E ele diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém. Bom, meus queridos, aqui mais um para variar, um grande ensinamento, né? A Bíblia, como nós dissemos, acho que foi ontem, né? A Bíblia é o nosso manual de vida, a Bíblia nos ensina, ela nos salva, né? ela nos guia, e hoje mais um grande ensinamento, né? Nesse mesmo sentido, nos guiando, né? Para fazermos as coisas certas, né? E aqui, falando especificamente da família, da nossa família, do cuidado e do amor, né, que temos que ter com os nossos familiares. Família, né, é muito importante, né, a família são pessoas que a gente convive a vida inteira, são pessoas que a gente nutre, né, um amor que a gente nutre, um respeito, né, um sentimento assim de amor, né, amor abrange tudo, né, de compreensão, de carinho, mas eu acho que, né, não tenho certeza, a palavra amor já abrange tudo, né, então são pessoas que a gente tem muito amor, né, então que a gente cuide, né, dos nossos familiares, principalmente, é claro, quando eles se tornam mais velhos, se tornam idosos, e uma maneira, é claro, da gente retribuir tudo que fizeram com a gente, desde o nosso nascimento até nos tornarmos adultos, né, tivemos, né, todo o carinho, todo o cuidado, né, então a gente tem que retribuir isso, é claro, né, principalmente com os que estão mais próximos da gente ainda, né, pai, mãe, irmão, aqueles que estão pertinho da gente, né, aqueles que são, quando a gente fala família, né, é claro que a gente engloba tudo, primos, tios, tias, avós, é claro, né, mas família, né, os mais chegados, nossa própria família, né, daí já diminui um pouco, é pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã, né, daí vai crescendo, né, daí tia, primo, os tios, né, e os primos de segundo grau, as tias, avós, claro, daí vai expandindo, né, mas os mais próximos, né, pai, mãe, avô, avó e irmãos, não são os mais próximos. Então, principalmente com esses, nós temos que ter, né, o cuidado especial, temos que ter uma atenção especial, né? Um dos grandes ensinamentos é amai-vos uns aos outros, né? E se a gente, né, não ama, né, a nossa família, a nossa própria família, com certeza desagrada muito a Deus, né? Com certeza. Deus nos pôs nesse mundo, Deus espera que a gente faça sempre o nosso melhor, com certeza, e cuidar da nossa família é, claro, muito importante para Deus, né? Para Deus que está lá nos observando, lá de cima nos observando, com certeza, né? Quando ele vê, né, alguém, né, um filho, um neto, cuidando da avó, né? Um irmão cuidando do irmão, é claro que Deus se agrada em muito, né? E é claro, né? Consequentemente, ao contrário, né? Ele vai desagradar muito ao nosso Pai, né? Com certeza. E infelizmente hoje, né? A gente vê tantos acontecimentos aí, tantas notícias, né? De maldade, maus tratos, né? Com pai e filho maltratando, né? Até chegando até a matar, né? Matando o pai, matando mãe, matando avô, matando irmão, né? É uma tristeza, né? Isso para Deus, daí a gente, né, nos remete lá no comecinho, né?
quando Deus diz, né, que se arrependeu de ter nos feito, né? Me arrependi de ter feito os homens. Então, com que tristeza, né, Deus chega a essa conclusão, né? E daí ele chama, né, Noé para acabar, né, com todo o mundo, e chama Noé, que é a única pessoa ali, que Noé, do mundo todo, que Deus tinha compaixão, né, que Deus se agradava, né, que agradava aos olhos de Deus a maneira que Noé vivia. Então ele dá essa chance, né, a Noé, e a sua família, de se manterem vivos, mas o restante da humanidade foi toda destruída, né? Então, com grande pesar, é claro, no coração de Deus, ele ter feito isso, de ter se arrependido, ele viu que o mundo, né, se tornou um antro de maldade, né, infelizmente, né? E não estamos muito diferentes disso hoje em dia, não, né? Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, o mundo está aí, né, entregue à violência, às coisas erradas, essa troca de valores. A gente vê aí no meio político, né, uma sujeirada. A gente vê, infelizmente, no meio também religioso, a gente vê aí tantos líderes religiosos aí envolvidos em falcatruas, envolvidos em coisas erradas, é a ganância tomando conta de tudo, né? Então, infelizmente, né, essa troca de valores, essa inversão de valores está acabando, né, conosco, está acabando com a humanidade, infelizmente, né? Mas, voltando mais especificamente ao texto aqui, desculpa, fugindo, mas agora retornando, voltando, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, né, os mais próximos, negou a fé e é pior que um descrente. Então, queridos, que nessa terça-feira a gente pare para pensar o que temos feito para a nossa família. O respeito que estamos tendo com a nossa família é aquele que Deus espera que tenhamos. O amor que nós temos com nossos familiares, com nossos pais, com nossos irmãos, né, com os nossos familiares próximos, né, e com os distantes, vamos estender também com os distantes também, é o que Deus espera, né, da gente, né? Então, se a gente tem ainda, infelizmente, algum ranço, né, alguma coisa que não está bem com nossos parentes, que a gente arrume isso, que a gente perdoe, que a gente peça perdão, mas que a gente viva bem, que a gente ampare, que a gente cuide dos parentes próximos, que a gente ame os parentes, né? Porque família é muito importante, né? Eu falo de experiência própria, quanto mais velho a gente fica, mais a gente se aproxima da nossa família, mais a gente precisa da nossa família, mais a gente sente falta, né, dos que já se foram, ou os que estão longe por determinados acontecimentos, e a gente sente uma falta danada, né? Então, que a gente cuide, se Deus nos dá esse presente enorme de termos os nossos familiares perto, próximos, que a gente agradeça imensamente a Deus e que a gente faça valer a pena, que a gente trate bem, que a gente cuide, que a gente respeite, que a gente ampare, que a gente ajude no que for preciso, né? Mas que a gente não desampare nossos parentes em nome de Jesus, né? E que a gente reconheça, né, como eu disse no começo, tudo que fizeram para nós, então agora a gente retribua isso, a gente faça também pelos que estão precisando, que a gente cuide, que a gente ame, né? A palavra é isso, que a gente ame, porque amar engloba tudo. Então, que a gente ame os nossos parentes, que a gente cuide, que a gente respeite, que a gente ampare, que a gente nunca os esqueça, nunca os desampare. Em nome de Jesus, que tenhamos isso, né, no nosso coração, na nossa fé inabalável, que precisamos cuidar dos nossos parentes, em nome de Jesus, os nossos familiares, né, nos próximos, principalmente. Tá bom, queridos? Então, que a gente coloque isso em prática. Se não estamos colocando ainda, que a gente comece a colocar agora.
amando a nossa família como ela deve ser amada. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma grande terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a nosso Pai, cuidar da nossa família como devemos cuidar, como elas devem ser cuidadas, e que a gente seja realmente abençoado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe e que a gente possa, retribuir aos que fizeram por nós, que a gente possa retribuir agradando a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.